Jefferson Lattes, não haveria gancho melhor para a gente tabelar contigo. Tem muita coisa americana para a gente colocar na mesa, do ponto de vista noticioso, é o que preenche o nosso roteiro hoje com especial peso. Enquanto você está fazendo esse último ajuste na câmera, a gente viu os PMIs às 10h45, agora as vendas de casas novas, e nós tivemos uma reportagem do The Washington Post declarando basicamente que, como os fundos e as reservas estão acabando, o Tesouro Americano teria perguntado, com base em fontes ouvidas pelo The Washington Post, às agências federais se os pagamentos poderiam ser feitos mais tarde. E eu provoquei os nossos contribuidores da seguinte maneira. Eu falei assim, olha, se é um jogo de cena, como ao que tudo indica imagina um calote dos Estados Unidos, as consequências seriam incalculáveis. Então, se é um jogo de cena, a gente não está passando dos limites, não? Bem-vindo, Lattes, bom dia. Fala, grande Léo. Bom dia a todos. Cara, tá começando a ficar um pouco preocupante. Hoje, em reunião interna aqui, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Que ok, a gente entende que dificilmente vai ter um default, mas a Yellen é a primeira a se mostrar super desesperada, né? Mandando carta, informando, levantando hipóteses e tudo mais. E de acordo que vai passando o tempo, né? Porque, por exemplo, se essa semana não chegar a nenhuma conclusão, semana que vem fica bem apertado, né? E a volatilidade tende a aumentar, né? Porque o mercado pode falar assim, ok, acreditamos que não vai ter um default, mas nada impede que atrase um pouco os pagamentos e isso desencadeie algumas coisas. E isso é bem preocupante, né? Eu sendo sincero, Léo, eu não consigo nem calcular o tamanho do buraco que isso seria, um default nos Estados Unidos. Eu não consigo nem calcular um pouco isso. E, de fato, está muito essa briguinha de cena, essa coisa, não, eu te dou aumento se você, eu aprovo o aumento se você cortar gasto. Não, eu não vou cortar gasto, mas eu quero o aumento. Não, mas eu não vou dar esse aumento. Corta aí gasto com defesa, corta isso, corta aquilo, e não chega num acordo. E o prejudicado com isso é a economia americana, né? Mas eu, de fato, eu não consigo nem imaginar qual a proporção de um default dos Estados Unidos lá. Você imagina impacto direto no Brasil? Porque o impacto para a economia global veria e o Brasil faz parte dela. Então, do ponto de vista concreto, que tipo de impacto poderia vir para o Brasil caso um calote se confirme? Uma das primeiras coisas que me vem à cabeça é a credibilidade do dólar. O dólar é o que é pela forte credibilidade que paira sobre ele. Num cenário de calote, imagina o impacto para a moeda americana. Enfim, queria te ouvir. Cara, eu acho que assim, impactaria primeiramente países que têm aí títulos de dívida americana. Acho que esse é o primeiro impacto. A China seria muito impactada por isso, né? E Brasil por tabela, né? Bancos sofreriam muito com isso também. Acho que teria um estresse bancário também e que geraria um estresse de alta para dólar, baixa para bolsa, fuga de capital. Minha grande dúvida é fuga de capital para onde, né? Se o lugar mais seguro do mundo dá default, né? Essa é a grande pergunta, né? Mas, Lattes, deixa eu aproveitar essa provocação que você fez para trazer a pergunta do Alcar, que está por aqui. Ele está dizendo assim, bom dia, Léo. Pergunta para o Lattes, caso venha a ocorrer o default, grandes investidores correm para o dólar ou correm do dólar? A pergunta dele é boa, cara, porque eu acho que assim, eu acredito que muita gente não vai querer se expor em dólar, tá, Léo? E aí a gente vai começar a ver outras moedas fortes como o Ien subindo, o euro subindo, né? Muita gente indo para esse tipo de moeda e meio que se afastando um pouco do dólar até entender a situação como um todo ali, né? Então, é assustador, cara. É assustador. Eu tenho muito investimento nos Estados Unidos, eu fico pensando, rapaz, dá um negócio desse, o que eu faço? De verdade, não sei, de verdade. É uma sinceridade mesmo, porque eu não consigo entender o impacto que poderia causar pontualmente, mas o estresse que isso geraria. Porque não precisa muito, viu, Léo? É só deixar de pagar né? Um vencimento aí, é só isso, não precisa mais nada. Então, mas se eu estou interpretando bem você, eu vejo um Lattes minimamente preocupado. Porque na semana passada eu não vi um Lattes preocupado. Eu vi um Lattes até sarrista nesse aspecto. Você, imagina, isso aí não vai dar em nada. E eu quero acreditar que você não abandonou essa tese. Você realmente acha que não vai vir o default, não vai vir o calote. Mas começou a acender um risco, um alerta de risco para você que até aqui não havia sido acendido. Tô te lendo bem?
Olha, eu tô de olho, Léo. Eu acho que já deveria ter tido ali uma sinalização melhor. Assim, não fiz nada ainda, não mexi em nenhum investimento meu fora do país, tudo, né, nesse aspecto, nem. Até porque, sinceramente, eu repito para você, se acontecer, eu não sei o que fazer, cara. Não sei se eu sento e choro, se eu espero. Então, particularmente, eu ainda não sei. Assim. Se eu falar que eu não estou preocupado, é mentira, estou de olho. Mas assim também, se eu estou nervoso, preciso fazer alguma coisa, também não. Acho que É, resta o que o mercado está fazendo aí, a minha, todo mundo que tem investimento fora do país, espera, seja paciente. Até porque, assim, cara, não vai ter muita coisa que a gente possa fazer caso aconteça mesmo, viu, Léo? Acho que é tipo um tsunami, sabe? A onda tá vindo, você fala, e aí, meu? Sento, espero, saio correndo, ela vai então, pegar de qualquer jeito, né? mas aí você teria a carteira Silvio Santos. Você teria as barras de ouro que vai Ora. mais do que dinheiro. Porque poderia ser, né? É o grande ativo de proteção de capital que a humanidade consagrou. Nós não veremos uma corrida pro ouro num caso como esse? Total. Eu acho que você pega ativos desatrelados a dólar, serão ativos aí que com certeza teriam uma certa relevância, né? O ouro, sem dúvida nenhuma, seria um dos ativos aí que teria uma procura muito maior, né? E ativos físicos também, né? Muita gente tenta converter para ativos físicos, mas o ouro seria uma possibilidade, sim, né? Mas tanto é que assim, você vê que não tem tanta a preocupação do mundo não tá tão grande, o ouro está negativo hoje, né? Então, Exato. para mim, o maior termômetro é o mercado, Léo. Sempre o mercado é o maior termômetro. Nesse aspecto, você ia ver títulos mudando a sua rota, você ia ver o dólar mais estressado, muito mais estressado, não como está agora, 0,17 de alta, você ia ver ouro estressado. Então, você ia ver alguns ativos ali que são chaves movimentando mais. Então, você não vê movimentação nele, você não vê grande preocupação, então ainda é um momento de mais aguardar do que querer sair correndo e tomar alguma decisão, né? O desespero nunca foi o amigo de nada, né? Muito menos dos investidores, né? Então, a calma, a paciência é o que mais premia, né? 11 horas 12 minutos. Bom, todo esse medo ou preocupação ou alerta, cada um que está no público escolhe a palavra que melhor conversa com o seu sentimento, mas tudo isso trouxe perguntas, inclusive, sobre a vantagem competitiva que a China poderia ter sobre os Estados Unidos em caso de calote. É o que o Diego Kerber endereça. Exatamente, a pergunta do Jonas que chegou para você, Latos, bom dia. Ele pergunta, com essa situação de um possível calote americano nos próximos 10 dias, não estaríamos prestes a contemplar a China se tornar a primeira economia mundial neste ano? E se isso acontecer, quais ativos olhar? Ele manda um abraço falando que é aluno de mercado de futuro seu, Latos. Olha aí, agora só tem uma pegadinha, Latos, antes da sua resposta. A China é o país que mais títulos da dívida americana tem, né? Pois é, então assim, não acho que exista nada, literalmente nada, que possa fazer com que a China se torne a maior economia do mundo esse ano, né? Até porque ela tem problemas internos ali que estão impedindo ela de acelerar ali o passo e ganhar mais força ali dentro da sua economia e, né, acelerar a economia e deixar o mundo feliz com ela. O fato dela ser a maior detentora de títulos ali, eu acho que é mais um problema para ela do que uma solução, algo que deixe ela bem na fita aí, tá? Então, eu acho que não seria positivo para a China. Eu não acho que não seria positivo para ninguém, né? Um default dentro dos Estados Unidos, né? Então, eu não consigo enxergar cenário possível positivamente para alguém ali, né? Claro, o especulador pode ganhar muito dinheiro com isso, mas algum país, principalmente a China, que quer ser a maior potência do mundo até 2030, acho pouco provável que ela se beneficie por um default dos Estados Unidos, justamente pela quantidade de títulos. Não me falha a memória, 3 trilhões, Léo? Não lembro o número mais. Por aí, exatamente. 3 trilhões de dólares a gente está falando, né? Especificamente no custeio que a China teria só com base na exposição aos títulos da dívida americana. Na sua teoria, no seu olhar estratégico e quando se debruça sobre o tabuleiro geopolítico global, por que interessa tanto à China se expor aos títulos da dívida dos Estados Unidos? Para além da resposta automática, que é a estabilidade econômica do
país, a capacidade pagadora, que é justamente essa que está sob ameaça agora, mas a capacidade pagadora que os Estados Unidos e o Tesouro americano confere a quem quer que seja. Mas por que uma exposição tão violenta por parte dos chineses à dívida americana ao longo dos últimos anos, décadas, né? É um movimento que só encorpou. Olha, Léo, acho que você citou bem, né? Primeiro de tudo, acho que um dos fatores é segurança, né? Acho que chega um certo momento que você tem uma capacidade financeira tão grande que, cara, onde eu coloco esse dinheiro, né? Onde eu me exponho? E outra coisa importante também, não deixa de ser uma forma também de deixar claro para os Estados Unidos que, assim, toma cuidado, né? Porque você imagina, Léo, o seguinte: a China decide colocar todos esses títulos no mercado de volta, né? O impacto que isso teria, né? Então, claro, a China perderia com isso também, mas não seria nada positivo para a economia americana, para o Tesouro americano e tudo mais. Então, eu acho que é uma forma também de controle dessa agenda comercial entre eles, dessa geopolítica entre eles também, para a China, vamos dizer assim, nunca ficar descoberta perante os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo ali, e sempre tenta se impor em cima disso. Pega um exemplo, por exemplo, digamos que a China decida atacar Taiwan, certo? Vou tomar Taiwan para mim de volta, é minha aqui, e vou me empoderar ali. Os Estados Unidos nunca vai conseguir fazer com a China o que ela fez com a Rússia, a nível de embargos, a nível de sanções e tudo mais. Justamente um dos motivos é essa quantidade de títulos que eles têm ali, né? Claro, tem outros fatores, mas esse é um grande fator, né? Então, acho que não deixa de ser uma medida protetiva por parte da China contra os Estados Unidos também. E uma coisa que muita gente não consegue entender e não parece estar na esfera da lógica mesmo. Se você fizesse uma analogia, foi o Coleta que nos brindou com essa imagem outro dia aqui, de uma pessoa física. Para traduzir o que é a dívida americana, é como se essa pessoa física tivesse $80 na carteira e uma dívida de $32 mil. Tamanha a desproporção entre o que há no cofre e aquilo que se deve. Uma capacidade de endividamento que só pelo protagonismo, por encabeçar a economia global, por ter o dólar, que é a moeda que baliza todas as transações mundo adentro, e a máquina que o imprime, tudo isso ajuda a justificar os Estados Unidos terem o patamar de dívida que tem. E ainda que isso esteja em discussão, realmente não é nada crível imaginar que virá o calote em letras garrafais. Mas ao mesmo tempo, aquela pergunta fica, né? Onde é que isso vai dar? Ao que isso vai nos levar? Por falar em doleta, a moeda americana vira, porque o Lattes faz preço, né? R$ 4,971, mínima intradiária para a doleta, 0,10% de recuo. Olha, era a aposta do Gui, hein? A aposta do Gui nesse momento vai se concretizando já na transição do Lattes para o Beida. Eu converso com o Guilherme Cunha e ele traz um pouquinho do olhar dele. Pela primeira vez, a moeda americana no terreno baixista, em linha com o que ele vinha nos falando desde o primeiro minuto. Vamos lá, Lattes, devolvo para você e DIs na mínima, hein? Nós temos uma desidratação média de 2 pontos base na curva. É a primeira vez que isso se dá também. Lattes, não deixa de ser preocupante a questão. Mesmo que se resolva essa questão do teto da dívida, olha o tamanho da dívida americana. Cara, onde é que isso vai parar? Não vai pagar nunca, né, Léo? Não vai pagar nunca. Isso é um fato, né? Eu empresto dinheiro para pagar o dinheiro que eu peguei emprestado lá atrás e assim vai rolando a dívida. Não vai pagar nunca. Isso é um fato, né? Pelo tamanho que é ali. Mas é as vantagens de você ter impressora do mundo, né? Então, acho que enquanto os Estados Unidos for a potência e a moeda deles for a moeda do mundo, isso não é um problema, né? Desde que eles não percam a credibilidade. Por isso a preocupação tão ampla desse default, né, Léo? Mas assim, quando a gente pensa em endividamento dos Estados Unidos, é impagável. É literalmente impagável essa dívida aí, não tem como eles pagarem isso, mas a credibilidade deles dão essa tranquilidade de que sempre vai ter dinheiro novo para pagar a dívida velha. E vocês estão entendendo por que é tão importante cobrir com muito afinco essa questão do eventual calote? Porque para mim o Lattes matou a charada. Os caras não vão dar calote generalizado. E isso acho que a gente pode aqui em bom tom descartar. Imagina, aí colapsa a economia global, né? Esquece. Mas algum atraso pode haver. E o simples fato de haver atraso, para quem nunca atrasou, é uma notícia daquelas manchetes históricas, entendeu? Porque no fundo a gente tá falando de credibilidade, de crença, né? Aquele pedaço de papel pro qual você olha e fala, aqui tem valor, é mera imaginação sua, certo? É uma crença. E essa crença, ela tá alicerçada
na estabilidade econômica, na credibilidade que o país tem, no protagonismo econômico mundial. Um atrasinho é capaz de arranhar firmemente essa credibilidade. Agora, claro que um calote generalizado não arranha, derrete a credibilidade, por isso que a gente tem mais segurança de dizer que isso é descartável. Nem por isso um atraso, mínimo que seja, deixa de ser notícia. Ao contrário, né, Lattes? Seria uma grande notícia. Total. Isso assustaria muita gente. Tem uma frase que eu adoro, que não é o que acontece, mas como se interpreta o que acontece. Muita gente vai entrar no desespero com isso, né? Vai querer tirar seus ativos, vai querer fazer migração de ativos, vai querer, de certa forma, buscar uma proteção, e é isso que gera um colapso de uma economia, assim como num banco, né? Quando se fala alguma coisa de um banco, por isso que é crime falar alguma coisa sobre banco, porque isso pode gerar preocupação, uma preocupação que gera uma corrida por saques e quebra o banco. Né? Isso pode acontecer com uma economia também. Não quebrar uma economia, mas desestabilizar bem essa economia. Por isso que seria péssimo um atraso. Não precisa nem um default, mas um atraso. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!